Rádio Haste está no ar mais uma vez. Hoje temos como entrevistados uma banda cearense. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Como é que tá, Antônio? Beleza, Ricardo, tudo bom, né? É um prazer tê-los aqui na rádio. São os primeiros músicos a participar de uma live, vamos dizer assim, da entrevista aqui na rádio. Eu quero agradecer pela disposição, pelo espaço, para estar conversando com a gente sobre música, sobre a trajetória de vocês um pouco, resumidamente, né? A gente também não se estender muito, que eu gostaria de conversar muita coisa com vocês, por exemplo, falar sobre as referências, quais são as bandas preferidas, os discos, tá? Falar um pouco do cenário atual da música, o Len está entrando aí agora, Len. Legal. Falar um pouco sobre, assim, o cenário atual da música, né? As dificuldades que vocês têm para fazer shows, como é que vocês... A visão de vocês sobre a música de hoje, né? Os músicos, enfim, a gente vai tentar, de certa forma, fazer um bate-papo informal, né? A gente ter essa conversa bem... Eu estou muito feliz por vocês terem aceitado. Vocês não imaginam que vocês estão me conhecendo agora, mas, assim, Lene já é meu amigo de mais de 20 anos, ele sabe da minha paixão pela música, né? Eu já troquei muita ideia com ele sobre música, inclusive o Lene foi um cara que me estimulou bastante, até Raul Seixas, por exemplo. Quando eu conheci o Lene, eu já gostava de Raul Seixas, mas a conversa com o Lene, ele deu aquele estímulo, inclusive até para conhecer outros artistas, por exemplo, o Belchior. Belchior, na época que eu conheci o Lene, eu ouvia falar, mas não conhecia muita coisa. Depois me despertei e comecei a gostar do Belchior, e hoje em dia eu sou apaixonado pela música dele, eu acho muito massa. Né? O Belchior é um dos maiores poetas brasileiros, na minha opinião, né? A gente teve o prazer de conhecer pessoalmente num festival que a gente participou, chamado Som das Águas, na beira do Rio Jaguaribe, em Limoeiro, e aí a gente tocou e ele também, e a gente se cruzou em cima do... Olha que massa! E aí a gente teve o prazer, a honra de conhecer pessoalmente. Figuraça. Que massa! Pois é. Aí, como estou dizendo, eu sou apaixonado por música e esse projeto, a realização desse projeto, para mim, é um sonho, né? Porque eu sempre gostei de rádio, eu sempre gostei de música, e aí esse ano surgiu essa oportunidade, veio a ideia, né? Porque não tem um projeto para conversar com os professores da universidade, com os estudantes, para saber da trajetória dele dentro da universidade, e aí começou a expandir. Não, vamos agregar música, vamos colocar outras coisas para, né, expandir o trabalho da rádio, né? Aí a rádio é composta por docentes e discentes, né? Tem tantos professores como estudantes participando da rádio, né? Eles criam ideias, muitos estudantes editam os vídeos, né? Eu ainda não tenho essa prática de editar vídeo, aí eu faço uma entrevista, gravo e envio para eles editam, botam o logotipo, botam a legenda, cortam um pedaço que ficou ruim e faz uma... Inclusive, nos 2 últimos vídeos, a gente já está começando pedaços de clipe, anuncia uma música, bota um pedaço no clipe, tá ficando bem interessante. Foi lá, vamos começar a nossa... Eu estou curioso para saber um pouco sobre a história de vocês, tá? Vamos começar assim, falando... Me corrijam se eu estiver errado. Vocês fundaram a banda em 96, é isso? Não, 93. 93. Com o nome de Renegados desde 93. Porque eu assisti uma entrevista de vocês no YouTube, e essa entrevista foi em 2016. Aí eu entendi o entrevistador dizer assim, vocês têm 20 anos a banda, então eu fiz os cálculos de 96, que foi 2016. Porque na época, eu acho que é de 2012, eu acho, essa entrevista. Não sei direito qual é a entrevista que você... Ah, então... Foi pela TVC, eu acho que foi pela TVC, se não me engano. É aquele cara que tem cabelo, ele tem um cabelo comprido. Assim. O Ricardo Guilherme. Pronto, Ricardo Guilherme. Então eu confundi um ano, eu posso ter confundido um ano, mas eu entendi que era 2016. Certo. Então vocês têm 31 anos, não é isso? Agora, né? Esse ano... Caramba, bicho, caramba. E é uma estrada, passa rápido demais, né? Mas
mas assim, são muitas emoções. Vocês começaram com o nome Renegados, além dos rótulos, ou esse além dos rótulos foi acrescentado depois? A partir de 93. O nome Renegados, né? E depois, além dos rótulos, passou a ser uma referência a mais do nome, né? Do nome em si, né? Quando você coloca Renegados, além dos rótulos na internet, assim, aí aparece logo a gente, já direciona, né? Exato. Assim, se colocar só Renegados, aí vai aparecer Sim. Coisa, né? Como eu digo, de igreja a prostíbulo, vai botando Renegados, além dos rótulos, aparece logo a gente. Tá? E aí, A formação, os fundadores da banda. Tem 3 discos gravados. Né? São quantos discos? 3 discos gravados de músicas autorais, né? Um DVD. Mais uma demo, né? Que está fora de catálogo. Mas oficiais temos 3 discos, né? Que é A Essência, Certo. o Além dos Rótulos e o Pra Se Sentir Vivo. Que é o terceiro, é o último. Sim. Teve um DVD ao vivo também, que a gente gravou no nosso Teatro do Dragão. E aí várias coisas. Mas assim, sempre... claro que a gente toca nos shows, a gente toca as nossas influências também, tudo. As coisas que nos influenciaram, tanto da música internacional como da música brasileira também. Mas assim, o nosso trabalho fonográfico é direcionado para o trabalho autoral, né? Para as nossas composições. Sim. Bom, rapaz, eu fico muito feliz de saber que existe uma banda de rock no meu estado, Ceará, que estão aí na estrada há mais de 3 décadas, né? Vocês estão entrando na 4ª década já, 31 anos, né? Porque, veja bem, a gente pode citar exemplos de bandas aí que vida longa, né? O exemplo mais clássico são os Rolling Stones, por exemplo, né? Sim. E tem uma carreira longeva, né? E os caras, alguns criticam, eu já vi algumas críticas em relação aos discos dos Stones na década de 80. Eles foram melhores nos 60 e 70. Isso é natural, né? E até porque nos anos 80, assim, todas as bandas fizeram coisas fracas na perspectiva de quem gosta dos anos 70, dos anos 60, 70, né? Assim, porque foi uma época onde o som ficou mais pasteurizado e tal. Os próprios produtores fizeram aquele lance intencional, né? Que era uma época assim meio o pessoal queria aparentar moderno e tal, aquela coisa. Isso. A descoberta a eletrônica estava avançando e tal, aquela coisa. Então, a ideia era o humano parecer máquina, né? Aquela coisa chegando no século XXI, se aproximando e tal. Mas aí, ainda bem que hoje inverteu, né? Hoje a gente usa a tecnologia a nosso favor, né? E não a tecnologia para ajudar o humano, né? E não o contrário, como tentar parecer máquina, né? Como teve aquela onda, né? Aí, no começo dos anos 90, teve aquele estouro do Nirvana e tudo, assim, aí eles voltaram a fazer um som cru. Sim. E várias outras bandas. E várias outras bandas junto, né? O Nirvana... Isso. Aquela cena de Seattle, né? Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, o Chris Cornell é um cara... O Chris Cornell é fenomenal. Porque toda vez fazendo um som cru novamente. E no Brasil, o Chico Sainz, Nação Zumbi, banda de rap, né? Com os elementos da música brasileira, mas também com elementos do rock clássico, né? Eu acho que o Cidadão Estigado, que são nossos conterrâneos também, né? Também. São nossos conhecidos, nossos amigos. Da nossa época também. Mas vocês se conhecem? Você conhece os conhece, né? E a gente começou mais ou menos na mesma época, né? Sim. Era aquele disco, o Ru, eu não estou falando isso, eu não sou bairrista, não, sabe? O Marcelo até... Eu acho que o Marcelo, numa entrevista, eu estava assistindo uma entrevista de vocês, eu escutei o Marcelo falar assim... esse negócio de bairrismo é uma furada, porque o planeta é nosso, então está todo mundo... Então, assim, eu achei interessante isso, porque eu vou dizer uma coisa que não é questão de bairrismo, não, mas o disco Ru
do Cidadão Estigado é um dos meus discos preferidos. Sim, claro. Aquele disco da primeira ou última música, parece uma coletânea, parece assim, o The Best of Cidadão Estigado, porque só tem música muito massa. O Catatal ali mandou bem com a banda inteira, né? Claro, não só ele. É bom demais, é fantástico. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou dos anos 80 que teve essa... Assim, claro, né? Teve a New Wave, o pós-punk, a música eletrônica, o synth pop, né? Tem uma galera que adora. Eu, particularmente, não gosto muito dessa fase aí, mas tem uma galera que adora. Eu gosto, assim, eu gosto de algumas bandas de New Wave, algumas músicas. Eu não sou, assim, de estar escutando direto, mas eu gosto. Uma banda ou outra música eu gosto. De New Wave, eu gosto do pós-punk. Eu não sou muito chegado, assim, música eletrônica, essas coisas eu ainda não consegui assimilar bem, não, sabe? Mas deixa eu te falar. Na época que eu fiz a faculdade, na década de 90, eu era muito fissurado nos anos 80, né? Escutava muito rádio, aí o rádio era muito aquela coisa comercial, aí você se prende aos anos 80, aos anos 90, uma vez ou outra, os anos 70. Eu não conhecia muito na época, os anos 70. E alguns colegas meus de faculdade já curtiam Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin, AC/DC, Black Sabbath, um monte de essa galera aí, de rock, né? Que você falou aí, são exatamente as nossas influências. Olha, toda sinceridade, eu escutava Jimi Hendrix na época, em 90 e pouco, eu não via nada demais. Aí eu escutava The Police, Dire Straits, eu achava massa. Embora eu ainda goste de Police. Igual, são bandas muito, na minha opinião, são bandas muito boas. O Police, o Dire Straits, todos são grandes bandas. Mas eu era mais aquela galera dos anos 80, Men at Work, né? E o rock nacional, Legião, Titãs, enfim. E aí eu não conseguia. Ele escutava Jimi Hendrix, eu ficava aquele... Rapaz, hoje em dia, eu percebo como é bom ouvir Jimi Hendrix, como é bom ouvir Zé Doris, como é bom ouvir Led Zeppelin. Assim... Pois é. Depois que eu fui, por exemplo... É um som visceral, assim. Me agrada mais. Essa não, é muito bom, é muito bom. Esse som dos anos 60, eu também gosto mais de 60 e dos 70, embora eu também gosto também dos anos 80 e 90 e tal, mas é isso. Você falou no Nirvana, em 91, Nirvana, né? O Nevermind, né? Teve aquela... Na verdade, o Nirvana um pouco antes, no final dos anos 80, mas ele estourou em 91. Eu citei exatamente para dizer que foi uma virada de chave, assim, que o pessoal voltou a fazer o som cru, né? Quando houve o estouro do Nirvana, aí os produtores passaram todos a seguir a mesma forma de fazer o som cru novamente, como era nos anos 60, né? 70. Aquele disco, o primeiro disco do Nirvana, não sei se vocês conhecem, o Bleach, que é de 81. Rapaz, aquele disco é maravilhoso. É um rock de garagem, uma coisa crua, os caras parecem que estão dentro de uma garagem mesmo, gravando um negócio. Embora não seja com Dave Grohl, que para mim é fera demais, não é mas eu adoro aquele disco. Muito bom. É muito bom, bicho, é muito bom. Eu conheci o Nirvana pelo Nevermind, com quase todo mundo, né? Quando depois soube que existe o Bleach, logo depois eu conheci o Bleach, faz um pouco tempo depois que eu ouvi o Smell Like Teen Spirit, né? Aí eu, porra, bicho, que disco maravilhoso, bicho. Da primeira última música é uma sonzeira. Aí eu fico pensando, como é que as pessoas não descobriram? É porque o Nirvana fazia questão de ser underground, né? Eu acho que o Kurt Cobain era o cara do underground. Ele não, assim, eu fico pensando, como é que as pessoas não despertaram para o Bleach? É tudo o lance do selo, né? Da gravadora que pegou, que lançou o Nevermind, que teve uma coisa comercial mais forte, né? Talvez se o Kurt Cobain soubesse que ia fazer tanto sucesso, ele talvez nem quisesse gravar, viu? Ele queria ficar pelo Bleach e seguir o som cru mesmo, né? Mas em 2001, eu não sei se vocês curtem, em 2001 teve uma outra banda que meio que manteve acesa o fogo do rock, assim, a questão do rock, são os Strokes, não sei se vocês conhecem. Conheço, claro. 2001, né? Aquele primeiro disco deles, Is This It? Acho que é Is This It, o nome assim, o nome do disco. Também eu acho muito bom. E eu acho que, assim, claro, guardadas as devidas proporções, não estou querendo comparar Nirvana com o Strokes e dizer quem é melhor, não.
mas dá para fazer um comparativo nesse sentido, né? Porque não existe esse negócio de melhor em arte, a meu ver, assim. Cada um tem sua expressão artística e cada um tem sua singularidade, assim. Sim, Em arte, difícil esse negócio de medir quem é melhor, quem cada um tem seu estilo, sua coisa. E tem pessoas que se identificam mais com uma coisa, outros mais com outra. E isso é o que é o interessante da arte, né? Essa coisa versátil e plural, né? Sim, sim. É verdade. Eu acho que cada um se manifesta de uma forma. E eu acho até que, por exemplo, tem o punk, por exemplo, ele surgiu na década de 70. Não eram músicos virtuosos, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eles não eram músicas de 3 acordes, músicas simples, mas... A proposta do punk é essa, né? Assim, de fazer aquela coisa, faça você mesmo, para vir contrapor com essa coisa escrachada, contrapor as bandas de rock que já vinham muito elaboradas, com rock progressivo e tal. Yes, né? E aí eles fizeram um resgate, tipo, como fosse o rock dos anos 50, né? Que era bem primário, assim, com 3 acordes, aquela coisa, só que mais pesado e com as letras mais críticas, né? Mais agressivas, mais críticas, isso. Exato. Mas eu, particularmente, eu gosto mais do som mais elaborado mesmo. Eu também, assim... Do progressivo também, das coisas. Eu gosto muito do pré-punk, das bandas que influenciaram. MC5, Studios, né? Eu também. São dos anos 60, inclusive. Assim, protopunk, punk e pós-punk. Dos 3, o que menos gosta é o punk. Eu gosto do Ramones. Eu acho que o Ramones tem algumas músicas que me agradam. Eu ainda não consegui gostar mesmo do Sex Pistols, assim, dizer assim, rapaz, o Sex Pistols, eu tenho amigos que curtem, assim, o Sex Pistols, acham... não vou dizer que seja ruim, mas para ouvir punk, eu prefiro ouvir um Ramones, The Clash. Eu tenho as minhas preferências, entendeu? Acho que o Sex Pistols ainda não cheguei em fazer assim, rapaz... Eu já particularmente... Embora eu seja fã do baterista do Ramones, ele vem de uma banda chamada Dust, que gravou 2 discos em 70 e 71, e é genial. É completamente diferente de Ramones. Sim. É numa linha mais Black Sabbath, nessa praia, assim, que é totalmente diferente. Apesar de eu ser muito fã dele, eu não gosto de Ramones. Não me entra, assim. Não gosta, né? Eu acho muito repetitivo, assim, mas respeito toda a obra e a força que tem, né? Sem dúvida, bicho, sem dúvida. Mas, assim, também não é dos meus preferidos, não. Longe de ser, sabe? Eu gosto, eu escuto uma vez ou outra, mas não... Ramones conheça Dusty. Dusty. D-U-S-T. Dusty de poeira, né? Em inglês? Poeira. Uma banda massa. Vou procurar. O Ramones participava, né? Eu adoro fuçar essas coisas, bicho. Eu tenho um amigo meu que diz, Viana, você é um fuçador, você descobre banda que eu mando para ele, o link, né, as músicas. Tu tirou da onde, Viana? Isso aí que eu gosto de ficar procurando as coisas também gosto assim. E agora a gente com a internet que tem acesso mais fácil, né? É muito bom. Pois é, bicho. Aí você falou que, Ricardo falou que gosta mais do pré-punk, do protopunk, né? Studios, MC5. MC5. E o Velvet Underground, vocês gostam? O Velvet também. O Descabamão, né? Que é da galera dali do movimento com The Doors também, né? Que eles são da mesma linha do psicodelismo. O The Doors, inclusive, é outro exemplo de, na época da faculdade, o povo gostava de The Doors. Depois foi quando eu fui despertar o gosto do The Doors. Como é que eu não gostava disso antes? Mas é maravilhoso, The Doors é maravilhoso. Nos anos 90 tinha aquela coisa que todo mundo queria ser um Jim Morrison depois do filme, né? Verdade. Eu adoro The Doors. Bom, aí quais são, assim, as bandas preferidas de vocês que foram que mais impactaram vocês no início para formar uma banda? Vocês se inspiraram mais em quem, assim?
O comecinho mesmo, a gente ouvia muito, nos anos 80, a gente ouvia muito anos 50, né? Elvis, Chuck Berry, Chuck Berry, sim. Essa moçada e tudo. Tanto que o nome da banda, no início mesmo, na garagem, era Rockabilly Gang, né? Era aquela coisa do rock dos anos 50 e tudo. E depois, quando a coisa começou a ficar mais profissional e tudo assim, a gente começou a tocar fora, e aí a gente foi evoluindo para outros estilos musicais também, né? Querendo colocar outros elementos musicais, e aí o nome rockabilly ficava muito preso a apenas um estilo, né? Que é aquele estilo do rock misturado com o country dos anos 50, do meio dos anos 50 e tal. Sim. E aí, nessa transição, quando a gente começou a tocar nos bares, à noite e tudo, a gente mudou o nome para Renegados. Renegados além dos rótulos. Agora. E aí, pronto, daí por diante a gente foi tocando em vários bares, em várias coisas, festivais e tudo. A gente começou a tocar num bar chamado Bar IP, Irmãos Pinheiro, que era um bar de um primo nosso, Ézio, em Messejana, e depois a gente foi no Casarão da Lagoa, e outros bares, que era aqui em Messejana, na época tinha um movimento cultural legal e tudo. E aí depois a gente foi participando de outras coisas, né? Por exemplo, indo para a Praia de Iracema, e depois participando de alguns festivais, e depois pintaram algumas viagens para outros lugares, outros estados, e aí foi desenrolando. E aí, esse tempo, os 30 anos passam voando, assim. A gente fecha os olhos, parece que foi ontem, mas já vai muita água embaixo da ponte. Rapaz, eu tenho muito orgulho de vocês, viu? Por vocês estarem representando nosso estado, mantendo o rock vivo, mantendo a arte, né, acesa, a cultura. De certa forma, vocês estão contribuindo muito com isso, bicho, porque, assim, quando eu percebo pessoas que escutam outros tipos de sons que não me agradam, por exemplo, eu acho que vocês devem saber mais ou menos o que eu estou dizendo, eu fico, às vezes, pensando assim, às vezes eu nem boto tanto culpa na pessoa, porque talvez a pessoa não teve o acesso, não teve quem mostrasse a ela um som bom, porque eu acho que, por exemplo, como eu estou dizendo aqui, eu curti os anos 80 e não tinha muito interesse pelos clássicos do rock. Depois foi que despertar, né? Outros tipos de som. E hoje em dia, curto jazz, eu curto blues,